Olá, pessoal, muito boa noite. Tudo bem? Puxa vida, cadê o restante da turma? Tô vendo que estamos aí, eu, Eduardo e João, por enquanto, né? Então eu vou sugerir para a gente aguardar mais uns minutinhos aí, tá? Para que os outros colegas também adentrem a nossa sala, tá ok? E acredito que nos próximos minutos aí mais colegas vão chegando, tá bom? Seguidinho nós começamos então. Pode ser, João. Faz sentido mesmo. Eu até fui dar uma conferida lá na mensagem no WhatsApp, bastante gente visualizou. Eu só estou estranhando realmente que poucos conseguiram acessar. De repente estão tentando fazer o acesso, né? Sim. Bom, vou aguardar mais uns minutinhos então, João, né? É o tempo que talvez muitos alunos levem aí para daqui a pouco baixar um aplicativo, né? E conseguir acessar a aula. Normalmente, na maioria dos telefones, o Google Meet já tá baixado, já vem baixado já conforme a rede do Google já vem toda instalada já no telefone. No meu já tinha, pelo menos. Eu não precisei instalar. Perfeito, Eduardo. Tem razão. Bom, 7:02. Vamos aguardar então até umas 7:05, né? Vamos ver quem vai adentrando aí.
Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Novamente retomando, retornando a nossa aula. Eu havia entrado anteriormente, aqueles colegas que acessaram agora recentemente, eu estou estranhando, talvez, nessa migração de plataforma que a escola está fazendo, talvez alguns colegas estão tendo dificuldades no acesso. Eu até mandei lá no grupo, vocês devem ter visto, que podem nos chamar caso tenha alguma dificuldade no acesso. Alguns colegas já entraram em contato comigo e realmente estão tendo dificuldades, né? Estão baixando o aplicativo e está dando algum tipo de erro, tá? Mas, de qualquer forma, eu acredito que, até em respeito a vocês, né, que já estão no aguardo da aula de hoje, eu já vou começar, então, devagarinho, tá? E depois a gente atualiza esses colegas aí, Bom, o João está fazendo a gravação da aula também, né? O início que, eventualmente, eles acabarem perdendo, eles recuperam depois através da gravação. Ok, gente? Estamos aí, então, novamente, mais uma quarta-feira, pós-feriado, né? Acredito que todo mundo conseguiu descansar, todo mundo bem? Então, tá. Vamos retomando, então, nosso conteúdo de recursos humanos, seguindo o nosso cronograma. Antes de iniciarmos, de fato, a nossa aula de hoje, eu tenho alguns recadinhos rápidos para passar para vocês, tá? O primeiro deles é que já na nossa próxima aula, no dia 15, está previsto, então, a nossa primeira avaliação, né? Com os assuntos que nós abordarmos na aula de hoje e com os assuntos que nós abordamos na aula anterior. Pessoal, bem tranquilo, tá? Para essa primeira avaliação, eu vou exigir realmente esses assuntos mais introdutórios que nós destacamos nesses dois primeiros encontros, né? Questões diretas, né? Eu estou prevendo uma avaliação com 8 questões, tá? Todas de marcar, né? E o trabalho que eu já pretendo disponibilizar para vocês entre hoje e amanhã vai ser um trabalho mais dissertativo sobre algum assunto que nós abordamos, tá? Então, o prazo máximo para entrega desse trabalho, para envio desse trabalho, será na próxima quarta-feira também. Certo, gente? Começando, então, hoje, para que a gente não atrase tanto assim, eu vou esperar para vocês aqui os slides. Pessoal, por gentileza, alguém poderia me dar só um feedback aí se está chegando para vocês, se a minha voz está legal, se os slides estão espelhados para vocês, está tudo certo? Tá legal. Ok. Pra mim tá tudo ok também. Beleza, pessoal, agradeço. Então tá, minha gente, recursos humanos, né? Como o próprio nome diz, pessoal, aqui eu gostaria de fazer um destaque especial, né, para o que significam essas duas palavras no âmbito empresarial. Recursos. O que vem a ser um recurso, né? Recurso vem a ser algo que venha a somar, de alguma forma, algo que me dê subsídio para a realização de alguma tarefa, algo que venha a me dar um incremento em algo que eu venha fazendo. Humano, como o próprio nome diz, relacionado às pessoas, né? Então, mais do que exemplificado através da sua palavra, pessoas são, sim, incrementos, são, sim, recursos, são, sim, ativos, né? São bens valiosos e que nós devemos, sim, enquanto profissionais, enquanto gestores, sabermos valorizar. Como é que se valoriza? Como é que se faz uma correta troca? Porque, na verdade, uma relação de trabalho nada mais é do que uma troca, né? Entre algo que eu estou oferecendo para alguém e esse alguém, essa pessoa, né, em troca disso, em troca de uma remuneração, vai estar me oferecendo o quê? Sua mão de obra, o seu recurso mental, o seu recurso físico, seja ele qual for, que a empresa, a organização, irá se beneficiar com essa troca. Ok? Feito essa pequena introdução, como é difícil, gente, e eu não vou mentir para vocês, é difícil realmente alocar e trabalhar corretamente pessoas, porque pessoas, diferentemente de outros recursos que nós temos dentro da organização, são recursos, né? São ativos
que, além de terem raciocínio pessoal e são recursos que são diferentes uns dos outros, né? Pessoas têm pontos de vista diferentes, pessoas têm aquele dia, né, que as pessoas não têm um rendimento tão bom, né? Como é difícil eu saber encaixar e montar esse jogo, esse quebra-cabeça. Por isso que gestão de pessoas, ela está diretamente ligada, né, a um setor específico dentro da organização, chamado setor de RH, setor de recursos humanos, né? E o profissional incumbido de tratar com pessoas tem que ter isso muito, muito claro, né? Que lidar com pessoas não é uma tarefa fácil. Mas através da teoria, através da prática que nós temos no dia a dia, nós, através de ferramentas, através de alguns subsídios que essa disciplina também vem a dar para vocês, torna esse trabalho um pouco mais simplificado, né? E nós aprendemos aí meios, formas de melhor trabalhar esses recursos com pessoas, tá? Então, para que a gente comece falando mais diretamente do que é uma relação de trabalho entre pessoas e organizações, cabe destacar, pessoal, que por mais que um negócio esteja bem localizado, por mais que vocês, enquanto empresários, lá façam uma aquisição de algo que venha destacar a empresa de vocês no mercado, por mais que vocês tenham uma frota própria de veículos, nada, pessoal, nada é mais importante do que um ativo chamado colaboradores. Pessoas dentro do cenário, dentro do negócio de vocês, sempre serão os ativos mais preciosos. E é importante que vocês vejam, que vocês enxerguem dessa forma, porque eu espero de vocês, enquanto profissionais, que vocês tenham, sim, a habilidade, que vocês tenham, sim, o correto manejo de trabalhar com pessoas, mas que vocês tenham, principalmente, uma característica que é cada vez mais difícil de encontrar nos gestores atualmente, que é a valorização do profissional, né? A valorização dos colaboradores. Pessoal, hoje em dia, o mercado mudou muito em todos os aspectos. Se nós não valorizarmos as pessoas, os nossos colaboradores, dando a ele os subsídios, dando a eles a informação, uma boa remuneração e alinhando os planos pessoais desses colaboradores nos planos organizacionais da nossa empresa, dificilmente eu irei conseguir manter esses profissionais, né? E eu posso estar arranjando para mim aí um problema que, como por exemplo, a falta de mão de obra, né? E como é difícil de um negócio prosperar se não tiver boas pessoas fazendo, né, os seus processos e tornando esses processos mais eficientes no negócio. Então, hoje a gestão, ela é encarada como uma necessidade estratégica, tá? E não mais como era antigamente, aquela relação do faz porque eu estou mandando, ou mal remunerar um profissional, ou tratar um profissional como mais um, né? Mais um item, mais um simples recurso no negócio. Hoje, pessoal, para que a gente consiga bons profissionais, para que a gente consiga valorizar essa forma, esse troca-troca, e manter os nossos profissionais por mais tempo no nosso negócio, nós temos que estabelecer com ele um relacionamento do tipo ganha-ganha. O que vem a ser um relacionamento do tipo ganha-ganha, né? Tem que ser bom para o meu colaborador, ele tem que ver no meu negócio boas perspectivas de continuar comigo, de continuar trabalhando comigo, ele tem que entender que as diretrizes do meu negócio, do seu negócio, do nosso negócio, ele vai de encontro com aquilo que ele espera também da sua vida profissional. E fazer esse alinhamento é muito importante, né? Só que, além de importante, é cada vez mais essencial, né? Que eu valorize, que eu tenha essa parceria com as pessoas que compõem o meu negócio. Então, pessoal, como um objetivo mais específico do negócio, né? Cada pessoa, cada profissional que faz parte hoje da nossa organização, ele tem, né? Ele tem que compor esse quebra-cabeça e tem que somar, acima de tudo,
através do seu trabalho, através da sua colaboração com um conhecimento específico, né? Mas a empresa, sim, também tem que vir a somar para ele de alguma forma. Certo? Seguindo. Na aula anterior, nosso primeiro encontro, nós falamos um pouquinho sobre a evolução, né, histórica desse relacionamento com pessoas. Para que eu possa entender como o mercado está desenhado hoje, é importante que eu volte um pouco, né, e eu entenda como que o mercado evoluiu de uns anos para cá. Então, falando mais diretamente de uma mudança de paradigma, hoje as pessoas elas são vistas como parceiros, né? Fornecedores de ideias, de conhecimentos e que tornam esses conhecimentos importantes para a tomada de decisões. Antes, voltando uma casinha no tempo, pessoas eram vistas como simples recursos, né? Sujeitos passivos da organização, administrados e conduzidos de uma forma que só venham a somar para a organização. E as empresas não davam tanta ênfase no seu crescimento pessoal, digamos assim, né? Como uma tendência de mercado, eu saliento que cada vez mais, sim, as pessoas elas devem estar alinhadas, né, com os objetivos do negócio, e uma tendência para esse trabalho é que seja cada vez mais mental, né? Com o avanço tecnológico que nós temos hoje em dia no mundo, e cada vez mais a tecnologia tomando conta, como alternativa, né, muitas vezes para redução de custos e para um aceleramento de processos, eu destaco para vocês que essa relação de trabalho, ela vai ser cada vez menos física e mais mental, ou seja, as pessoas irão compor espaços no negócio onde cada vez mais elas serão úteis na programação, na parte pensante do negócio. Trabalho repetitivo, nós vamos ter maquinários para fazer isso, né? Equipamentos que vão dar essa aceleração para o negócio. Ok, gente? Pessoal, eu vou pedir a licença de vocês só porque como eu estou um pouco preocupado, tá? Que alguns alunos talvez estejam tentando acessar a aula aqui, tá? Então, eu vou interromper aqui rapidamente. Tá? Deixa eu só voltar aqui uma casinha. Só para que eu possa permitir para que os outros colegas acessem a aula também. O Google Meet, pessoal, diferente do Zoom, ele me dá a notificação que tem pessoas tentando entrar na sala, só que quando eu estou espelhando para vocês a aula, eu acabo não conseguindo autorizar. Então, eu vou pedir a licença para, eventualmente, eu cancelar o espelhamento dos slides para que eu possa permitir a entrada dos colegas, ok? Pessoal, para aqueles colegas que estão acessando, então, a nossa aula a partir de agora, tá? Desejo boas-vindas aí. Nós estávamos começando, né, na parte introdutória da aula de hoje, tá? E dando sequência, então, falávamos das mudanças, das modificações das relações de trabalho, né? Como parte mais importante, digamos assim, dessa mudança, dessa modificação que o mercado nos impôs, né? Vale destacar, pessoal, que assim como o mercado proveu mudanças com o passar dos anos, o mercado também exigiu desses profissionais que estão inseridos nesse mercado uma mudança também nos paradigmas na relação de trabalho, tá? Anteriormente, nós tínhamos aí profissionais que também não tinham lá uma preocupação muito grande com aquelas questões que envolvem mais a parte de prospecção de negócios, né? Com o avanço, com melhoria de processos, com a fidelização de clientes, né? O trabalhador, o colaborador, antes, ele não tinha essa preocupação com o bom andamento, digamos assim, dos negócios, né? Eles se preocupavam muito mais em fazer a sua parte e era isso, né? Com a modificação dessas relações de trabalho, eu diria, pessoal, como tendência, né, como um complemento daquilo que a gente falou anteriormente, o profissional, os profissionais, o colaborador, ele tem que estar cada vez mais engajado no negócio. E nós vemos hoje em dia que as chances, né, dos profissionais permanecerem mais tempo nas suas funções nos negócios
se esses profissionais, além de se adequarem, né, à realidade do negócio, às rotinas, mas que ele consiga fazer esse engajamento, entender quais são os objetivos estratégicos do negócio e associar esses objetivos estratégicos com os seus próprios objetivos, né? Uma vez que você consiga alinhar isso, né, e trabalhar em prol desses objetivos do negócio, a chance de você perdurar fazendo o que você faz nessa organização, ela é muito grande. Isso é uma tendência que a gente observa para o futuro, tá? Como destaque naqueles objetivos, e falando mais diretamente na parte de gestão de pessoas, que foi o que nós falamos anteriormente, como é complicado e como é difícil você prever, né, essa mudança de foco e você colocar as pessoas certas para fazer as atividades certas, medindo as suas habilidades, medindo o seu grau de conhecimento, né? Nós temos como um auxílio teórico, né, de pesquisadores e de pessoas influentes nessa área. Eu destaco aqui que a Venato é um autor que ele escreveu muito material relacionado, né, à parte de gestão de pessoas, e que a Venato ele dá uma ênfase muito grande no bem-estar que o colaborador precisa ter dentro do seu trabalho, tá? Então, que a Venato diz o seguinte, que o colaborador, ele precisa ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão, né? O colaborador, segundo Chiavenato, ele tem que proporcionar uma competitividade, ele tem que agregar conhecimento, ele tem que agregar algo, né? Algo que seja de sua habilidade, de seu conhecimento a essa organização, para que com isso, para que essas habilidades aliadas aos objetivos do negócio venham a proporcionar um ganho de parceria, né? Principalmente um ganho eu não vou dizer principalmente para a empresa, porque essa relação troca-troca ela tem que ser bom para ambos, né? E a Venato também destaca, pessoal, que a organização ela tem que ser munida de bons profissionais, né? Pessoas bem treinadas e, acima de tudo, bem motivadas. Ela tem que aumentar a autoatualização e a satisfação de pessoas no trabalho. Eu tenho que criar um ambiente de trabalho que dê motivação e que dê uma constante atualização, que propicia aos meus colaboradores sempre se atualizar naquilo que vem fazendo. E aqui vale um parênteses, tá? Quanto mais o nosso colaborador souber da sua contribuição para o resultado final do negócio, mais motivado ele vai se sentir a sempre melhorar, a reduzir talvez algumas falhas nesse processo, sempre fazer com que aquela sua contribuição melhore no sentido de dar uma melhoria no serviço, no produto final que o negócio oferece. Que a Venato também diz que é importante você desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho, né? Administrar e impulsionar essa mudança. O que isso quer dizer, pessoal? Impulsionar a mudança significa você mostrar para o seu colaborador que ele é importante no negócio, né? Essa mudança, pessoal, tem a ver com, muitas vezes, quando um colaborador ele não se sente valorizado naquilo que ele faz e que o seu resultado não esteja colaborando para o resultado do negócio, né? Ele tem um impulso, num primeiro momento, de buscar algo novo, algo diferente. Então, é importante, para nós, enquanto gestores, soubermos administrar esse impulsionamento por mudar, por fazer algo diferente do que ele vem fazendo. E também, que a Venato destaca, pessoal, que manter políticas éticas, comportamentos socialmente responsáveis vem a agregar, né, nesse processo de gestão de pessoas. E Van Seth também ele dá boas contribuições no sentido de que o colaborador, ele precisa, antes de mais nada, ajudar a organização a alcançar os seus objetivos, tá? Por que nós, enquanto profissionais, né, certamente acredito que aqui todo mundo tenha um trabalho formal, né? E para você que não tem um trabalho formal, que eventualmente você é algum empreendedor, ou até mesmo esteja momentaneamente sem um trabalho, tá? Independente da sua situação atual, quando você adentra um negócio, adentra uma organização, você tem uma função, que é, através do seu desprendimento físico ou desprendimento mental, você precisa ajudar essa organização a alcançar novos objetivos, ou alcançar os seus objetivos estratégicos, organizacionais. Essa é a função de todo colaborador, tá?
Ivan Serf também destaca que nós, gestores, precisamos saber, né? Nós temos essa obrigação de empregar as habilidades e conhecimento dos trabalhadores de maneira eficiente, né? Como é dinâmica essa área de gestão de pessoas, uma vez que um bom profissional fazendo algo que não é de sua competência pode ser determinante para um fracasso em todo um processo. O que eu quero dizer com isso? Eu colocar um bom gestor financeiro no RH, eu posso estar sendo prejudicial para o negócio e para o profissional, né? Então, cabe a mim ter esse feeling de mercado, saber gerir esses conhecimentos, gerir esses trabalhadores, para que o trabalhador esteja desempenhando a sua competência no local certo dentro do negócio. Pessoal, prover a organização com profissionais bem treinados e motivados é essencial também para o bom andamento e um sucesso de qualquer organização. Ivan Serf também destaca que aumentar ao máximo a satisfação do trabalhador no ambiente de trabalho e sua atualização profissional vem a colaborar com esses objetivos. Desenvolver e manter uma qualidade de vida no trabalho, né, que se torne desejável trabalhar na organização. O que torna você um profissional motivado a sair de casa, a pegar muitas vezes um transporte público lotado, a enfrentar um cansaço, além de recursos financeiros que todo mundo trabalha porque precisa de recursos financeiros, mas o que te motiva a ir trabalhar, a ir agregar conhecimento, agregar um esforço físico para que essa organização vá bem, né? Nós precisamos dar bons subsídios e boas informações para os nossos colaboradores, cada vez mais terem esse desejo de trabalhar em prol do nosso negócio, tá? Comunicar as políticas de recursos humanos para toda a organização. Dentre essas políticas de recursos humanos, pessoal, muitas empresas optam por ter as suas próprias políticas, né? Na criação dessa política, como eu vou valorizar o meu profissional? Como será a minha escolha, a minha definição por novos cargos? Quais serão os meus critérios para aqueles profissionais que eventualmente estejam numa função mais abaixo no organograma empresarial, né? Quais critérios que eu precisarei atender para fazer uma correta valorização de cargos, salários, né? E muitas vezes deixar de trazer pessoas de fora da minha organização e dar chance para quem está trabalhando comigo, né, numa parte mais baixa do meu organograma. O que eu vou exigir? Quais são as competências necessárias para cada cargo? Isso compõe, pessoal, uma política de recursos humanos. Como eu vou gerenciar essas pessoas que estejam nesse contexto interno do meu negócio, né? Como complemento, eu preciso ainda ajudar a manter políticas éticas e um comportamento socialmente responsável, que a Venato destacou, né? E também, pessoal, gerenciar a mudança de modo que seja vantajoso para quem compõe esses cargos no meu negócio, para grupos de pessoas, né? E para o público em geral, para que externamente isso seja refletido para fora do meu negócio, que essa informação que eu estou mandando para fora do meu negócio seja bem vista, né, para aquelas pessoas que entendam que tipo de negócio que eu estou gerindo. Pois bem, pessoal, nós temos aqui 2 objetivos muito específicos, tá? Para gestores de RH e para outros profissionais que eventualmente que façam também gestão de pessoas dentro do meu negócio, não seja diretamente um gestor de RH, né? Aqui eu gostaria de listar para vocês algumas competências primordiais para gerir pessoas, para dar o correto engajamento para essas pessoas, dar o correto subsídio para essa organização pessoal dentro dos negócios, né? Então, pessoal, como competência para um bom gestor de RH, o bom gestor de RH, ele precisa criar, modificar, né, ações de melhoria de desempenho. O que é isso, pessoal? Eu preciso achar formas de fazer com que as pessoas, os profissionais que estão comigo, eles busquem constantemente melhorar aquilo que eles fazem.
Como? Depende, muitas vezes, do setor que essas pessoas estão ocupando, depende muitas vezes do trabalho, né, que esse profissional esteja desempenhando. É um trabalho que requer um esforço físico maior, é um trabalho que requer um cuidado maior no acabamento, né? Cabe a mim entender, né, para criar uma constante, para criar constantemente ações que visem melhorar o desempenho dessas funções e desses profissionais. Ter uma correta política de recrutamento e seleção também é fundamental. Quais são as minhas diretrizes estratégicas? O que eu quero do meu negócio? Eu sabendo isso, facilita para saber o que eu espero das pessoas que irão compor o meu negócio. Então, para criar uma correta política de recrutamento e seleção, eu preciso listar, primeiramente, qual é o tipo de profissional que eu espero, qual é o tipo de habilidade, né? Qual é o tipo de estudo mínimo que ele precisa ter. Tudo isso tem que constar no meu critério, na minha política de recrutamento e seleção. Como é que eu vou reter, pessoal, profissionais? Como é que eu vou impedir que bons profissionais que eu tenho acabem indo para outras organizações que eventualmente valorizem mais ou que dê uma função diferente para esses profissionais, né? Constantemente nós temos aí exemplos, né, de bons profissionais de negócio, de pessoas, de empresas perdendo boas pessoas e bons profissionais por não ter critérios de retenção desses profissionais, por não ter definido uma política de carreira, por não ter definido uma política de valorização salarial, né? Eu preciso, quanto mais claro eu passar isso para os profissionais, maior é a minha chance de reter esses profissionais e de alinhar as suas estratégias pessoais com as estratégias do negócio. Como é que eu vou desenvolver planos de carreira, né, para aqueles profissionais que começarem lá da base comigo? Como é que eu vou incentivar ele a buscar esses novos conhecimentos, a engajá-lo, né, a torná-lo cada vez mais aquele profissional que queira ficar, que queira desempenhar essa função e cada vez mais subir, né, por eventualmente uma função que valorize um pouco mais, que pague um pouco mais também, né? Como é que eu vou desenvolver esse plano de carreira? Para o profissional de RH também, tá? Como é que eu vou definir processos, cargos, funções, né? Definir processos também é uma competência do gestor de pessoas de outras áreas, tá? Mas o gestor de RH, ele pode e também necessariamente ele precisa ajudar a organizar esses processos. Porque uma vez que eu entenda quais são os processos, mais fácil é de organizar também quais serão os cargos e funções para essas competências. E avaliar também o desempenho, né, pessoal? De nada adianta eu criar maneiras de recrutamento, de manter, se eu não tiver dados confiáveis que me dê a possibilidade de avaliar se aqueles profissionais que eu coloquei para desempenhar determinadas funções estão, de fato, desempenhando o máximo possível dentro das suas competências. Bom, e para aquele gestor que trabalhe mais diretamente também com as ações de outras pessoas e não diretamente mais no recrutamento e seleção, esses profissionais, eu destaco que ele precisa também, pessoal, cada vez mais estar preocupado com essas ações de engajamento, né? Se eu estou frente de um setor com 2, 3, 10 pessoas, como que eu vou criar ferramentas, como que eu vou criar ações para tornar os meus, muitas vezes, colegas de setor ou subordinados, ou colaboradores, enfim, eu não sei como que é a organização desse negócio, né? Como que eu vou criar essas ações para tornar esse pessoal engajado naquilo que eu espero deles, né? Como que eu vou desenvolver a motivação para equipes, né? Nós temos aí exemplo de empresas que têm dezenas, centenas de colaboradores. Como que eu vou motivar essas equipes, como que eu vou criar metas, né? Como que eu vou tornar essas metas motivo de engajamento para essas pessoas que compõem essas organizações? Como é que eu vou criar uma melhoria no clima organizacional? Como tornar um ambiente profissional um ambiente cada vez mais aconchegante, que me dê a possibilidade, agora falando eu enquanto profissional, que me dê a possibilidade de estar trabalhando, estar desempenhando uma função
onde eu esteja feliz por estar desempenhando essa função, né? Isso tem a ver com a melhoria no clima organizacional. O que eu estou desprendendo, o que eu estou oferecendo para aqueles colaboradores que estão desempenhando essas funções internamente comigo, tá? Como que eu vou manter uma cultura de comunicação, feedback constante? Para quem fez comportamento organizacional comigo, ou para quem fez com outros professores também, nós falamos o tempo todo, né, de a importância, pessoal, de nós mantermos pelo menos nós temos uma preocupação em relação à comunicação interna daquilo que se vem fazendo, né? Quando a empresa consegue refletir para os seus colaboradores o que ela espera em termos de resultado, em termos de produção, em termos de redução de perdas, o que quer que seja, quanto mais comunicação interna e quanto mais eu conseguir ouvir feedbacks de quem está dentro desses processos, melhor é para que eu desempenhe, né, melhores maneiras de condução desses processos. E também identificação e desenvolvimento de novas lideranças. Como é que eu faço isso? Eu vou ter indicadores que vão me possibilitar avaliar aqueles profissionais que acabem se destacando nas suas tarefas, nas suas funções, né? E isso será primordial para que eu consiga desenvolver esses talentos para ocupar novos cargos dentro do meu negócio. Ok? Deixa eu só interromper um pouquinho aqui os slides, só para que eu consiga ver se tem mais alguém aqui tentando acessar a nossa aula. Voltou para mim. Tudo certo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Podemos seguir? Tudo certo, senhor. Podemos. Ok. Bom, não tem nenhuma solicitação nova de nenhum colega aqui. Vamos seguir então, pessoal. Bom, também, tão quanto importante nós definirmos políticas de recrutamento, políticas de seleção de cargos, políticas política salarial, né? Tão importante quanto isso também é a importância, né, de eu entender e de criar estratégias tanto do meu setor de RH quanto do meu negócio em si, tá? E aqui vocês vão ver, conforme está listado nessa figura, pessoal, como é importante que os setores da empresa, eles se comuniquem, né? Por isso que aqui a gente vai falar muito em feedbacks, tá? Porque uma ação, ele resulta numa reação, de alguma forma, né? Não só internamente do negócio, mas até na nossa vida. Toda ação que a gente venha fazer, acaba que resulta em uma reação de qualquer que seja o tipo. Na definição de estratégias, né, de políticas, não é diferente, tá? Quando eu crio estratégias para o meu negócio, como por exemplo, qual que é a minha visão de negócio, né? Qual que é a definição da minha missão enquanto empresa, em relação às estratégias que eu crio sobre o meu ambiente, sobre os meus objetivos organizacionais, eu preciso alinhar isso às minhas estratégias de pessoas, porque as pessoas que compõem esse negócio, elas estão diretamente ligadas a esse processo de criação de estratégias. Observem que, para mim fazer uma correta definição da visão do meu negócio, eu preciso desenvolver, pessoal, políticas para que as pessoas que estejam engajadas nesse processo entendam qual que é o nível de desenvolvimento e compreensão e como que está esse nível de desenvolvimento e compreensão dessa visão de negócio. Quando eu defino qual é a minha missão enquanto empresa, eu preciso passar isso como uma estratégia de RH para melhor avaliar essas estratégias e alinhar elas com os profissionais que compõem o meu quadro. Observem que, aqui eu não vou me aprofundar tanto, eu vou deixar esse material para vocês, tá? Para que vocês vejam que, dependendo da estratégia que o negócio venha a ocupar, tá? Vai me possibilitar que eu crie uma estratégia diretamente focada no meu RH e que cada estratégia, de forma individual, vai me dando o feedback necessário para que eu rode esse plano, tá? Tão importante quanto eu definir políticas é eu entender se essas políticas estão, de fato,
funcionando e vem me trazendo algum ganho para o meu para aquilo que eu espero enquanto resultado de negócio. Por isso que feedback daquilo que vem, daquilo que está sendo feito, é importante para que lá na minha implementação, né, eu consiga gerar esse ciclo e entender se o que eu estou fazendo no meu negócio está ou não colaborando para aquilo que eu espero. Pessoal, em relação aos indivíduos que compõem o meu negócio e fazendo um comparativo, né, para aquelas relações de colaboradores e empresas, cabe destacar aqui o seguinte, tá? Conforme nós falamos anteriormente, nesse marco, né, que nós tivemos de uns anos para cá, onde notou-se uma tendência de modificação das relações de trabalho, nós observamos que as relações entre os indivíduos e as organizações, elas são marcadas pelos interesses que cada parte possui para essa parceria, que são interesses diferentes, tá? Ambos que compõem essa parceria devem conseguir, melhor dizendo, através desse acordo mútuo, atingir os seus objetivos. Vamos imaginar isso na parte prática, tá? Se você desempenha determinada função na organização X, tá? Essa empresa, se ela não estiver te dando esse subsídio, se ela não estiver cumprindo com algo que foi acordado previamente, tá? Ela está impossibilitando você de atingir os seus objetivos pessoais. Então, este acordo mútuo, ele acaba sendo bom somente para uma parte. Logo, relação de trabalho, né, acaba sendo prejudicada. As pessoas, pessoal, elas entregam, tá, mais aos seus empregadores quando percebem que essa organização está preocupada com seus objetivos organizacionais. Nós temos, eventualmente, saem lá pesquisas das melhores empresas para se trabalhar, né? Ou aqueles níveis de pesquisas que definem quais as empresas obteram os melhores resultados, né? Eu aqui acrescento que, para uma empresa atingir de fato os seus resultados, os seus melhores resultados, ela tem que fazer uma valorização de pessoal, né? Os colaboradores, eles têm que estar engajados, eles têm que perceber que a empresa também se preocupa com o seu bem-estar e com os seus objetivos pessoais. Não sendo assim, não existe uma troca, não existe uma parceria e tem-se, nesse caso, né, a ter uma rotatividade maior no seu quadro, a ter profissionais não tão motivados assim, e aí as políticas que a empresa vai ter que adotar serão políticas com os critérios mais dinâmicos, né? Então, quanto mais valorização você tiver no seu colaborador, melhor será essa relação de troca. Assim, pessoal, essa satisfação e esse comprometimento, né? Quando existe uma percepção do que a empresa está me oferecendo, né? Existe assim um aumento nessa parceria entre colaborador e empresa. Isso costuma trazer um desempenho superior para ambos que compõem essa parceria, tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores. E assim, nessa relação indivíduo-organização, quando existe uma valorização desses objetivos, esse alinhamento desses objetivos, as empresas, uma vez que as empresas necessitem sim de seus colaboradores, né, para atingir os seus objetivos organizacionais, ela precisa estar preocupada com seus objetivos pessoais também, para que essa relação de troca seja eficaz. Ok? Dando seguimento. Falando do equilíbrio organizacional que essa troca, que essa parceria entre pessoa e organização precisa ter, tá? Nós temos na administração uma teoria chamada teoria do equilíbrio organizacional, tá? O que ela quer dizer? Quando existe um sistema de cooperação para os indivíduos que compõem essa organização, tá? Ela mostra que as pessoas devem receber incentivos para que esses incentivos venham a contribuir para o sucesso do negócio. Mas a organização também espera e necessita algo em troca, naturalmente, né? O que é essa troca? O que compõe esse equilíbrio organizacional? Eu, enquanto colaborador, vou oferecer a minha mão de obra, o meu conhecimento, as minhas informações, talvez uma competência específica que a organização precise, né? Como troca a isso, eu
enquanto profissional, irei exigir da organização tudo aquilo que nós citamos anteriormente. Um bom clima organizacional, um bom sistema de remuneração, uma preocupação com os meus objetivos específicos, né, pessoal? É isso que fala do equilíbrio organizacional. O que eu vou ter em troca do que eu estou oferecendo para o negócio, ok? Ainda, pessoal, sobre o equilíbrio organizacional, nós temos algumas características importantes que valem ser ressaltadas. Uma organização, ela é um sistema, né? A gente pode classificar assim. Um sistema composto de pessoas, né? Que resultam, né? Das funções, dos processos que essa organização necessita. Essas pessoas que compõem esse sistema, recebem essa engrenagem, ela recebe recompensas em troca dessas contribuições que elas fazem para a organização. Para que os participantes, né, mantenham-se incentivados e tenham um constante engajamento, né, eles precisam, e aqui cabe ressaltar o seguinte, tá? Esses incentivos, pessoal, eles precisam ser, para que haja uma correta relação de parceria, no mínimo igualitários àquilo que está sendo oferecido para o negócio. Se eu estiver oferecendo uma carga de 100% e recebendo uma recompensa de 90%, eu venho a não me sentir motivado a fazer aquilo que eu faço, tá? Aqui usando em termos técnicos. É claro que muita coisa muitos fatores são levados em consideração para definir, né, qual que é o mediano do que eu estou oferecendo para aquilo que eu estou recebendo. Aqui a gente pode falar em muitas questões, então acho que não vale a pena a gente entrar em detalhes. Mas, para resumo da ópera, eu preciso receber, no mínimo, a mesma coisa que eu estou oferecendo para que essa relação de troca seja boa para ambos, né? E essas contribuições que são oferecidas por esses colaboradores são utilizadas pelo negócio, né, que recompensam esses profissionais e que tornam possíveis, né, através dos seus resultados, através das suas contribuições, tornam possíveis essas recompensas, né, e que a organização possa ter subsídios para oferecer essas recompensas, porque de nada adianta você criar um processo, definir processos que não consigam cumprir com aqueles acordos que são previamente estabelecidos. E como conclusão dessa relação de troca, a organização ela só vai ter perenidade nas suas tarefas, só vai ter sucesso naquilo que está sendo feito, se essas contribuições proporcionarem incentivos em termos qualitários, né? Se ela fornecer qualidade para os seus participantes, né? Através dessas prestações e essas contribuições que lhes são oferecidas. Bom, observem, pessoal, que o mercado de trabalho, com toda a sua dinâmica, né, ele precisa, na sua essência, ele precisa ser justo, né? Porque antes de mais nada, nós temos uma relação de parceria com o negócio que está nos remunerando em troca do que a gente está oferecendo para eles. Então, cabe destacar que, para nós, profissionais, que devemos engajar e ser uma base, né, uma base de sustentação dessa relação, cabe a nós, cada vez mais, entender que essas relações elas devem ser equalitárias, para que não haja um desconforto em nenhum dos lados. Bom, como vocês devem saber, né, muitas empresas, elas optam por não fazer uma contratação direta. E aqui a gente entra numa parte mais focada naquele gestor de RH, né? Cabe a vocês, profissionais, e cabe ao empresariado entender quando que é importante você ter colaboradores próprios do negócio ou, dependendo do tipo de negócio, fazer uma gestão de pessoal terceirizado. Eu vou dar aqui exemplos, tá? Para tornar mais fácil a compreensão daquilo que a gente está falando. Dificilmente a prestação de serviço terceirizada ela vai dar certo numa empresa familiar, tá? Levando em consideração as características que compõem uma empresa familiar, né? Claro, existem casos, sim,
que dão certo, né? Agora, num condomínio, como exemplo, né, é muito comum você ter a terceirização de pessoas, haja visto que facilita em muitos sentidos, né? Uma vez que você terceirize uma empresa para fornecer profissionais, né? Essa relação troca-troca, ela acaba sendo um pouco diferente, porque você não está lidando diretamente com o profissional, com a pessoa. Você está tendo uma relação B2B, né? Business to business. Então, essa relação ela se torna mais facilitada. É um tipo de contrato diferente do que um contrato feito entre profissional e empresa, tá? Dentre essas características, nós vamos ver em seguida por que muitas empresas optam por terceirizar pessoal. O que vem a ser uma gestão terceirizada, pessoal? É quando eu faço a transferência de atividades para uma empresa específica, né? E essa atividade específica que eu estou terceirizando acaba sendo a atividade principal do meu terceirizado. Então, eu estou tirando o foco, né, de dar treinamento, muitas vezes me preocupar com outras questões envolvendo uma relação profissional, né? E eu estou terceirizando, eu estou contratando uma empresa que vai dar toda esse suporte em caso, por exemplo, em caso de falta, em caso de atestado, né? Eu estou simplesmente terceirizando essas preocupações para que outra empresa a faça. Bom, como problema nesse caso que nós citamos, né, gerou uma situação inusitada, né? Muitas instituições elas contam com dois tipos de profissional. Os funcionários, aqueles colaboradores contratados, que a gente vai chamar aqui de normais, né, via CLT ou via contrato direto, né, e os terceirizados, que são aqueles profissionais vinculados a outra empresa terceirizada. Observem, pessoal, que se vocês trabalharem em uma empresa terceirizada, estiverem prestando serviço para outro negócio, vocês estão trabalhando num ambiente que não é o ambiente de negócio de vocês, né? Vocês são contratados por uma empresa e estão desempenhando o seu trabalho em outro negócio. Então, muda-se a relação direta desse trabalho, tá? Então, muitas vezes, se formou ambientes, né, onde os terceirizados acabam não tendo lá tanta motivação assim para desempenhar o seu trabalho, porque a gente sabe que uma vez que você tem a terceirização de trabalhos, você não tem, muitas vezes, uma constância no cargo que você está ocupando, né? Você tem uma rotatividade do local onde você está desempenhando o seu trabalho. Então, essas questões, elas têm que serem administradas também, tá? Como conclusão, a gente vai falar aqui que ambas devem buscar o modo de motivar esses funcionários, né? Aqui nós temos que focar sempre, pessoal, qual é o ambiente de trabalho que eu estou entregando para o meu colaborador? O que vai fazê-lo tornar cada vez mais o seu trabalho melhor, né? O seu trabalho, como que eu vou fazer com que o meu profissional ele contribua cada vez mais em prol dos meus objetivos de negócio, tá? Deixo aqui esse questionamento a cada um de vocês, né? E independente, claro que nós temos realidades diferentes aqui no nosso mercado de trabalho, mas deixo para que vocês avaliem quando é importante, quando se faz necessário você ter uma terceirização e quando se faz necessário você ter uma contratação normal, uma contratação direta. Pois bem, hoje, pessoal, na nossa segunda parte da aula, nós temos previsto abordar um pouco alguns temas e falar mais diretamente de questões relacionadas à liderança, né? Pessoal, alguém quer fazer alguma contribuição? Gostaria que alguém me ajudasse, tá? Eu deixo aqui o questionamento. Se alguém puder, por gentileza, me ajudar nessa questão. O que vem a ser um bom líder? Ou melhor, o que vem a ser um líder? Alguém quer dar uma contribuição? Alguém quer tentar aí conceituar, exemplificar o que vem a ser um líder? Alguém? Quais as características que compõem um líder? Né? O que faz, o que torna alguém um líder? Alguém gostaria de ajudar? É aquela pessoa que, tipo, Aquele que tem atitude, né, senhor? que Que sabe. aquele que põe as suas opiniões, tipo, e outras pessoas
começam a seguir ele como se fosse o líder, tipo, liderança assim como é que eu posso explicar? Um líder nato, assim, vamos dizer. Uhum. Bom, então a gente vai fazer alguma conceituação aqui do que vem a ser um líder, tá? Alguém que tenha, digamos assim, alguém que consiga enxergar antes dos demais o que deva ser feito, concordam comigo? Alguém que busque uma melhoria constante naquilo que está sendo pensado, planejado, executado? Pode ser também, né? Alguém que tenha entusiasmo naquilo que está sendo feito e que consiga entusiasmar, motivar outras pessoas, correto? Poderia ser também, né? Bom, nós podemos ter aqui e listar aqui diversas situações que classifiquem uma característica de liderança, tá? Um líder, ele muitas vezes ele não nasce pronto, tá? Mas eu diria que a essência da liderança, ela é da pessoa. Um líder nada mais é do que aquela pessoa, aquele profissional que entenda, primeiramente, os objetivos organizacionais do negócio, tá? E que consiga encontrar meios, formas de passar isso para outras pessoas e tornar essas pessoas motivadas em prol de buscar esses resultados. Logo, isso que eu acabei de citar para vocês acaba tornando o líder aquela pessoa que tem a iniciativa para fazer determinadas coisas, acaba tornando uma pessoa que tenha um senso crítico muito grande, porque ele vai sempre prezar por fazer mais e melhor, né? Então, a definição de líder, ela é muito ampla, tá? Mas o líder, pessoal, é aquele cara preocupado, eu estou falando aqui em cara, mas é aquela pessoa, né, homem, mulher, que tenha o seu espírito, que tenha no seu espírito aquela motivação de buscar sempre os melhores resultados, de fazer com que as pessoas que estão engajadas nesse processo também estejam alinhadas nos seus objetivos pessoais e nos objetivos que o negócio está impondo. Ok? Acho que a definição que a gente vai usar aqui para a liderança também vai ser essa, tá? Porque na conceituação de liderança, pessoal, a liderança ela se torna necessária em todos os tipos de organização humana, tá? Desde o jardim de infância, desde o ensino fundamental, passando ao ensino médio, depois numa cadeira de universidade, no ambiente de trabalho, né? Nós sempre vamos ter exemplos de pessoas que têm um estilo de liderança, tá? E ela é necessária. Nas empresas, ela está presente em todos os departamentos, eu diria que necessariamente precisaria ter um líder, né? Alguém que tivesse à frente, que tivesse uma preocupação constante por tudo aquilo que a gente relatou anteriormente, por fazer mais melhor e cada vez mais melhor daquilo que se predispõe a fazer, né? Então, cabe a nós, gestores, administradores, profissionais de RH, buscar, né, uma boa condução desses líderes e tornar os líderes cada vez mais com uma autonomia maior de liderança, né? Porque um líder, quando ele se sentir acuado e não ter essa liberdade de atuação, ele acaba muitas vezes mudando o seu foco. E isso pode ser prejudicial para o negócio. Um líder, o verdadeiro líder, ele tem que ter necessariamente ele tem que ter a liberdade de poder desempenhar o seu estilo de liderança e com isso agregar resultados à organização. O líder é aquela pessoa que possui, dentre outras características, né, ele comanda pessoas, ele busca seguidores, ele influencia, né, ele entra na mente de pessoas e altera os seus comportamentos. Bom, como habilidades, eu posso caracterizar aqui que um líder, ele precisa ter carisma, ele tem que ser motivador, ele tem que ter a paciência necessária de saber respeitar os seus tempos, né? Ele tem que ter disciplina e principalmente a capacidade de influenciar os seus colegas, os seus colaboradores naquilo que está sendo proposto a fazer.
Bom, diversas são as características de um líder, né, de um bom líder. Só que todos, eu vou listar aqui 5 comportamentos que a gente julga fundamental que um líder dentro de um negócio ele precisaria ter, tá? Primeiramente, ele tem que saber ouvir. Ouvindo, pessoal, o ouvir é muito mais da metade do caminho andado para resolver qualquer problema. Porque através da nossa audição, a gente vai aumentar uma percepção e com isso, através da nossa percepção, a gente consegue criar mecanismos para resolver qualquer tipo de problema, né? O líder, ele tem que ter também uma boa comunicação no seu ambiente, independente de onde ele esteja no negócio, se ele está à frente de uma empresa, um líder ele tem que saber se comunicar, passar as suas ideias e saber interpretar aquilo que passa na sua cabeça. Ele tem que demonstrar confiança para a sua equipe. Ele tem que saber delegar tarefas, definir metas, né? Ele tem que estar de olho sempre no objetivo estratégico e saber modificar essas peças, delegando e criando mecanismos, novas formas de fazer, definindo isso enquanto metas, né? E com isso, né, através desses resultados, ele tem que ser capaz de dar feedbacks disso que está sendo feito. Bom, vocês sabiam, pessoal, que o líder ele pode ocupar diversas facetas. O que eu quero dizer com isso? Nós não temos somente um estilo de liderança, nós temos vários estilos de liderança, tá? Desses vários estilos de liderança, nós vamos destacar aqui alguns e apresentar para vocês as características mais importantes nesses estilos de liderança, tá? Vamos começar então. Nós temos aqui 5 estilos de liderança que a gente vai trabalhar nessa disciplina, tá? A liderança autocrática, né? Aquele líder que ele enfatiza que ele é o líder, que ele é o gestor. É o que ele quer, da forma como ele quer, e pronto, né? Se você não se adequa a essa forma de trabalhar, você está fora do processo. Nós temos a liderança liberal, né? ênfase na pessoa que está executando, no colega, no colaborador que está executando determinada orientação. Ele sempre vai ser aquele líder que vai saber ouvir, né? Ele vai dar ênfase na comunicação. Liderança democrática, onde é um estilo de liderança que ela acaba sendo muito mais focado no líder e no seu liderado. Tem que haver uma democracia, como o próprio nome diz, né? Uma comunicação, ênfase na comunicação, tá? Liderança de coaching, né? ênfase na performance. Para você se dar bem como líder coaching, você tem que apresentar bons resultados, independente da forma como você vai fazer determinado processo. E também, como o último e não menos importante, aquela liderança situacional, né? Ela vai dar ênfase na situação pré-determinada. Com base na situação, o líder vai agir de determinada maneira, tá? Dando um pouquinho mais de ênfase para cada uma delas, e é importante que a gente entenda a definição e a diferença de cada uma delas, tá? Liderança autocrática, né? É a figura mais representativa do chefe, aquele velho chefe, centralizador, tá? O subordinado, ele tem que se contentar com as suas ordens, ele tem que evitar dar questionamentos e sugestões, tá? É um estilo que costuma causar, muitas vezes, a insatisfação de muitos colaboradores. Mas eu não quero aqui, pessoal, que vocês entendam que eu não estou dizendo que uma liderança autocrática é algo ruim, tá? Isso eu vou deixar para a autoanálise de vocês. Nenhum estilo de liderança é ruim ou boa. Tudo depende. Depende do tipo de organização, depende do tipo de gestor, depende do tipo de pessoas que estão inseridas no negócio. Tudo depende, né? Aqui nós vamos focar mais na conceituação de cada uma delas. Então, como liderança autocrática, né? É aquela liderança que tende a ser uma liderança mais árdua, né? Baseada no comportamento, na agressividade, né? Não agressividade de violência física, mas uma agressividade de ser mais ríspido naquelas orientações que estão sendo passadas, tá? Então, guardem isso. Liderança autocrática é aquele líder centralizador, né? E isso pode vir a causar certa insatisfação entre os colaboradores, se esses colaboradores não entenderem que é nada mais do que um estilo de liderança. Pois bem, liderança liberal, né? É aquele líder que
necessariamente ele passa as orientações para o seu liderado e não costuma dar um acompanhamento constante. É aquele líder que fala o seguinte, ó, fulano de tal, né? Eu preciso que você faça isso, porque fazendo isso você vai nos ajudar dessa forma. E ele confia no seu liderado, né? Ele estimula, ele dá autonomia para que esse colaborador desenvolva a sua função, né? Mas com isso, ele cria uma relação, né, baseada mais naqueles feedbacks. Ele acaba orientando, ele avalia como que vai ser desempenhada a função e dá os retornos, os feedbacks necessários para que esses membros, né, que esses colaboradores entendam se aquilo que está sendo feito está certo ou está errado no âmbito geral do negócio. Como a liderança democrática, tá? Aqui nós vamos focar em comunicação. A liderança de um democrata, né, aquele que encoraja os colaboradores a participarem, a dar sugestões, dar opiniões, né? Só deixando aqui claro, pessoal, é importante que vocês saibam distinguir, né, que sugestões e opiniões não podem ser decisivos na sua tomada de decisão, tá? Uma liderança democrática, ela tem essa característica, ela tem que saber ouvir, tá? E lembrem que eu falei para vocês que ouvir é importante, né? Mais do que ouvir, é saber interpretar se essas opiniões são, de fato, as opiniões que vocês concordem para determinada tomada de decisão, né? Então é importante saber ouvir, só que tenham em mente que quem vai tomar a decisão é sempre o líder, tá? Normalmente, líderes democráticos criam ambientes com uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Dá mais condições de trabalho para os seus liderados. Bom, liderança coaching, né? ênfase na performance. É aquele líder que tenta instigar você a dar o seu máximo, né? Está sempre em desenvolvimento. Se você atingiu hoje sua meta, ele vai buscar uma meta ainda maior e vai estar sempre motivando os profissionais para criar um clima de confiança, de crescimento. Ele vai estimular sempre, pessoal, o trabalho em grupo, né? Para que vocês reconheçam que vocês sempre podem mais. Então, liderança coaching, ênfase na performance. E a liderança situacional é aquele líder que trabalha de acordo com as necessidades dos seus liderados, de acordo com o que a empresa está buscando para aquela situação específica, tá? Normalmente, esse líder situacional é aquele líder que já tem uma maturidade de liderança um pouco maior, né? Ela vai avaliar, ele vai avaliar, melhor dizendo, se vale a pena, em alguns momentos, ser um líder mais ríspido, né? Ou ser um líder mais democrata. Ele pode atingir características dos dois estilos de liderança, muitas vezes até um líder coaching, né? Então, o situacional, ele vai agir de acordo com a situação que se desenhar no negócio. Certo, gente? Voltando para mim aqui. Entenderam, pessoal, que mais importante do que eu entender os estilos de liderança é que eu entenda também que não existe um estilo de liderança certo e um estilo errado, né? Existem conceitos, existem formas de trabalhar que mudam de um estilo para outro, tá? Cabe a nós definirmos qual é o estilo de liderança que melhor se adapte à nossa situação, ao nosso público, né? Aqueles colaboradores que eu tenho desempenhando as tarefas comigo. Gente, alguma contribuição? Ficou alguma dúvida em relação ao material que foi passado para vocês hoje? Vocês querem tirar alguma dúvida também em relação ao trabalho, à nossa prova da semana que vem? O momento é esse, fiquem à vontade. Professor, não tem nada a ver com em relação à prova ou trabalho, mas eu queria saber se tem previsão de quando vai voltar as aulas presenciais, ou se não tem ainda. Certo, Eduardo. Bom, assim, ó, nós temos algumas indefinições, né, por enquanto, nesse cenário que a gente está atravessando aí, e tudo depende das flexibilizações que a gente vai tendo, né, com as próximas liberações, digamos assim, né. A última informação que eu tive
é que as aulas presenciais estariam voltando num cenário de curto prazo, né? Eu não saberia te dizer, Eduardo, quando isso vai ocorrer, tá? Até assim, eu vou aproveitar e vou questionar novamente a escola para ver se a escola tem alguma definição mais concreta e aí eu passo para vocês, tá? Eu só sei que, momentaneamente, o cenário que nós temos é esse, né? Por enquanto, a gente está no meio online, né? Mas eu acredito que sim, que a gente volte num curto prazo aí, tá? E é importante também que essa dúvida, acredito que essa dúvida que tu tem, acho que é a dúvida de outros colegas também, né? E existe aí uma certa apreensão, né? Eu acredito que existe uma vontade, e já existe também, à medida que a vacinação ela vai avançando, é uma opinião muito pessoal, acredito que já possa, aos poucos, ir retornando sim, né? Então, eu vou me inteirar, novamente, eu vou questionar isso para a secretaria da escola, tá? Não foi me passado nada mais concreto, assim, e eu dou esse feedback para vocês nos próximos dias, aí, talvez amanhã, assim que eu receber esse retorno da escola, tá? E mantenho vocês avisados sobre isso. Certamente, né, quando isso estiver mais próximo de ocorrer, a escola vai fazer um aviso mais formal para todos vocês. Ok, obrigada. Nada. João, se você estiver nos ouvindo, João nos dá uma assessoria aqui através dos recursos de TI da escola. João, não sei se tu tem essa informação, tá? Se tu tiver essa informação e puder nos ajudar, ficaríamos gratos, mas se não, eu vejo daí com a secretaria da escola e retransmito essa informação para vocês assim que eu tiver algum retorno. Talvez o João não tenha também. Bom, pessoal, para que a gente possa concluir o nosso encontro de hoje, tá? E só vou fazer a chamada aqui, então, rapidamente, tá? Mais uma vez, tá? Entre hoje à noite e amanhã à tarde, estarei postando o nosso trabalho, então, com prazo máximo de entrega na próxima quarta-feira. Certo, gente? Chamada, então, de hoje. Peço para aqueles colegas que estiverem com a câmera desligada, que rapidamente liguem as suas câmeras, só para atender uma necessidade, uma determinação da escola, tá? Só para a gente cumprir a nossa chamada de hoje. Pessoal, mais uma vez, peço para aqueles colegas que estejam com a câmera desligada, que rapidamente liguem suas câmeras para que a gente possa fazer a chamada por uma determinação da escola. Aí, legal. Perfeito. Muito obrigado. Vamos lá. Ana Paula Dias. Andriele Custódio. Camille Machado. Camille está presente, né? Camila, eu acho que tá com o microfone desligado. Ah, tô aqui. Ah, perfeito. Já considerei a tua presença aqui, Camille. Karine de Carvalho. Daniela Carvalho dos Santos. Bruna Rachow. Eduarda Jandrei. Igor Costa. Eu. Legal, Igor, obrigado. Luciane Luz. Morgana Alves. Oi. Oi, Morgana, obrigado. Simone Scherer. Vinícius Pires. Stephanie Fagundes. Laura Fanfa. Rafaela Croce. Marcelo Magalhães. Luana Thomas. Jaqueline de Lima.
Gabriela Camargo, Daniela Rodrigues Campos, Cibele Dávila e Gabriele Oliveira. Ok, pessoal. Feita a nossa chamada de hoje, dados os nossos recados, já passei para vocês também aquilo que estava sendo proposto para a aula de hoje, tá? Se nenhum de vocês tiverem mais algum questionamento, mais alguma contribuição, eu dou nossa segunda aula por encerrado, tá bom? Desejo a todos vocês uma excelente semana, um excelente restinho de semana, né? Depois de um feriado, e que a gente possa aí na próxima quarta-feira estar aí com todo o gás para a realização da nossa primeira avaliação. Tá bom, gente? Permaneça à disposição pelos caminhos mais habituais aí, podem me chamar no WhatsApp, podem me mandar e-mail, como ficar mais fácil para vocês. Tá bom? Beijos, abraços, ótima semana, até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.